A história de hoje nos leva à planície de Dura, na antiga Babilônia, onde o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro imponente para que todos a adorassem. Entre a multidão que o império reuniu, estavam 3 jovens hebreus conhecidos por sua integridade e fé: Hananias, Misael e Azarias, chamados pelos babilônios de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles haviam sido levados cativos de Jerusalém, mas mesmo em terra estrangeira, permaneciam firmes na confiança no Deus de Israel. Aquela seria uma prova de fogo, literalmente, que definiria não apenas suas vidas, mas também o testemunho de uma geração inteira. O decreto do rei era claro. Quando soassem os instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Era um ritual de lealdade ao poder da Babilônia. A planície se encheu do som de flautas e tambores, e multidões se lançaram ao chão. Mas 3 jovens permaneceram de pé, sob o olhar espantado de oficiais e cortesãos. "Vocês não ouviram o toque?" gritou um homem, olhando-os com desdém. Sadraque respondeu com voz firme: "Nós servimos a um Deus vivo, e não nos curvaremos a nenhum outro." Aquela recusa soou como um desafio ao império, e rapidamente chegou aos ouvidos de Nabucodonosor. O rei ficou furioso. Mandou que os 3 fossem trazidos à sua presença. O salão real, adornado de púrpura e ouro, parecia refletir o orgulho do próprio monarca. "É verdade que vocês recusam adorar minha imagem?" perguntou ele, com um olhar que tentava misturar ameaça e incredulidade. Mesaque respirou profundamente e respondeu: "Ó rei, não temos necessidade de te responder sobre isso. O nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha. E mesmo que ele não o faça, nós não serviremos a teus deuses." O silêncio que se instalou após suas palavras era profundo. Uma mistura de assombro e raiva pairava no ar. Nabucodonosor, tomado pela ira, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados que se aproximavam quase não conseguiam respirar. "Lancem-nos lá dentro." Soldados amarraram os 3 jovens e, com grande esforço, os lançaram ao fogo. O tilintar do metal, o rugido das chamas e a expectativa de ver o fim daqueles jovens ecoaram entre os presentes. Mas o inesperado aconteceu. Passados alguns instantes, o próprio rei se levantou de seu trono, os olhos arregalados de espanto. "Não jogamos 3 homens amarrados no fogo?" perguntou aos conselheiros. "Sim, ó rei", responderam. "Mas eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses." Naquele instante, algo mudou no coração de todos. O fogo que deveria destruir revelava, na verdade, a presença do Deus que eles serviam. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ilesos, nem sequer o cheiro da fumaça estava sobre eles. O rei, atônito, correu até a beira da fornalha e gritou: "Servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui." Quando os jovens saíram, os oficiais e governadores se reuniram em redor deles, sem acreditar no que viam. As roupas estavam intactas. As cordas, sim, haviam sido queimadas. Mas os homens estavam livres. O milagre não era apenas físico. Havia ali uma revelação. Deus é poderoso para guardar os que confiam nele, mesmo no fogo mais ardente. Depois daquela visão, Nabucodonosor reconheceu: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os que nele confiaram." E decretou que ninguém falasse mal do Deus deles. A fornalha, símbolo de punição, se transformou em altar de testemunho. 3 jovens sem exércitos, sem armas e sem poder humano haviam se tornado os instrumentos de uma das maiores demonstrações de fé da história. O império que quis impor um Deus de ouro acabou sendo forçado a reconhecer o Deus invisível, mas vivo, dos hebreus. Depois daquele dia, muitos entre os exilados foram fortalecidos. Os cativos, humilhados por anos, começaram a levantar a cabeça e a se recordar das promessas antigas que o Senhor havia feito a Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego tornaram-se símbolos de coragem em meio à opressão, embaixadores da fidelidade divina
em solo estrangeiro. Eles provaram que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Quando se acredita que Ele está presente mesmo nas chamas, o medo perde o poder. Imaginemos o diálogo deles após saírem da fornalha, em silêncio, no pátio do palácio, ainda tomado por fumaça e espanto. Vocês sentiram alguma dor? Perguntou Misael, tocando os pulsos onde antes estavam as cordas. Nada, respondeu Azarias, sorrindo em meio às cinzas. Hananias olhou para o céu e sussurrou: Ele estava conosco, irmãos. Eu vi a luz. Aquela conversa simples de quem sobreviveu não apenas à morte, mas à dúvida. Ecoa até hoje na memória da fé. O fogo não os queimou, mas purificou ainda mais a convicção de que Deus nunca abandona os seus. Hoje, talvez nossas fornalhas não tenham chamas reais, mas o calor das provações pode ser igualmente intenso. Há pressões para nos curvarmos diante de valores, medos e ídolos modernos. A aprovação social, o sucesso a qualquer custo, o medo de perder o controle. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos lembra de que é possível permanecer de pé quando todos se ajoelham, e que o poder de Deus é suficiente para sustentar e libertar, mesmo quando estamos no olho do fogo. A fé que eles carregavam no coração é a mesma que pode nos dar coragem diante dos desafios que ameaçam consumir nossa esperança. Se você estiver enfrentando o fogo da doença, da solidão, da injustiça ou da espera, lembre-se, Deus ainda anda no meio das chamas. Ele não garante um caminho sem calor, mas promete sua presença inabalável. É essa presença que liberta, que dá sentido e que muda tudo. Assim como o rei da Babilônia viu um quarto homem na fornalha, o mundo ainda precisa ver, por meio de nossa fé, que não estamos sozinhos, e que há um Deus que nunca falha. Se você gostou desta história, curta e compartilhe para que mais pessoas se lembrem de que a fé verdadeira não queima, ilumina.